trabalhos de passes, né? Mas desde agora é importante que a gente crie uma sintonia profunda com a espiritualidade maior. Estaremos ajudando os trabalhos, facilitando, inclusive, ao orador, a atenção e, sobretudo, o desejo de que uma vibração amorosa esteja presente no nosso coração. Eu gostaria de lembrar um evento próximo, né, que vai ser o encontro com Bezerra de Menezes, no terceiro domingo de setembro. Então, vocês vão colocando, agendem aí, porque vai ser algo importante. E a nossa presença será importante também para aqueles que vão dinamizar. Então, que nós estejamos assim já colocando, porque basicamente nós já estamos em agosto, é um mês e pouco. Que dia exatamente saiu? 21? Tá bom, tá certo. Então, seria isso. E hoje nós vamos fazer a leitura de uma página para melhor preparação do ambiente ante a lição do Senhor. E eu pediria ao Mauro que a fizesse. Boa noite, meus irmãos. Do livro Construção do Amor, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a página preparatória tem o título Ante a lição do Senhor. Louvando os pobres de espírito, Jesus não exaltava a ignorância, a insuficiência, a boçalidade e a incultura. Encarecia a bênção da simplicidade que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Abençoava a humildade que nos conduz à fonte da paz. Salientava a sobriedade que nos garante o equilíbrio. Destacava a paciência que nos dilata a oportunidade de aprender e servir. Se procuras o mestre do Evangelho, não admitas que a tua fé se transforme em combustível ao fogo da ambição menos eficiente. Vale-te da lição de Jesus, a maneira do lavrador vigilante que sabe selecionar as melhores sementes a fim de enriquecer a colheita próxima, ou a maneira do viajor que guarda consigo a lâmpada acesa para a vitória sobre as trevas. Muita gente se alinha nos santuários da Boa Nova, procurando em Cristo um escravo suscetível de ser engajado a serviço de seus escusos desejos, buscando na proteção do céu favorável clima à infeliz materialização de seus próprios caprichos. Enquanto milhões de aprendizes da divina revelação se aglomeram nos templos do Mestre, em torneios verbalísticos nos quais entronizam a vaidade que lhes é própria, tentando posições de evidência nos conflitos e tricas da palavra, em que apenas efetuam a malversão das riquezas do Espírito. Se a doutrina redentora do bem eterno é o caminho que te reclama a sublime aquisição da vida superior, simplifica a própria existência. Evitemos complicações e exigências que nada realizam em torno de nós, senão amargura, desencanto e inutilidade. Recebamos o dom das horas, como quem sabe que o tempo é o mais valioso empréstimo do Senhor à nossa estrada, e convertendo os minutos em ação construtiva e salutar, faremos a descoberta de nosso próprio mundo íntimo, em cuja maravilhosa extensão a paz e o trabalho são os favores mais altos da vida. Contentemo-nos em estruturar com bondade e beleza um instante que passa, cedendo-lhe o melhor de nós mesmos a favor dos que nos cercam, e descerraremos o novo horizonte em que a plenitude da simplicidade com Jesus nos fará contemplar infinitamente a eterna e divina alegria. Muita paz a todos, um bom estudo. Página muito linda, né? Material riquíssimo para reflexão.
E hoje é com muita alegria que nós temos aqui, vocês já conheceram da última palestra, viu, Alcides? Você veio a pedidos, teve um abaixo-assinado. Então, nosso querido irmão Alcides Conceição, que hoje, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, que é justamente os pobres de espírito, ele vai falar sobre isso que é tão importante, a conceituação orgulho e humildade, né? Então, com a palavra, nosso querido irmão. Bem, meus amigos, boa noite a todos. Vocês estão ouvindo bem? Então está ótimo. Melhor agora? Melhor agora, né? Pois bem, o nosso tema de hoje é um tema do Evangelho. As coisas mudaram de uma velocidade tão grande que a gente nem sempre se dá conta. No nosso mundo ocidental, a leitura que fizemos e temos do Evangelho é a noção que herdamos das igrejas, em particular da Igreja Católica. E uma das coisas que a gente observa é que aquele que se diz cristão pouco ou nada sabe da história do cristianismo. A gente sabe aquilo que a igreja disse pra gente. Perfeito? Então, por exemplo, Jesus foi condenado, não foi? Foi condenado como inimigo da religião, como inimigo da família, inimigo da pátria, inimigo de Deus. Como é que lá na frente ele virou o próprio Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Mas isso tem uma história. Isso tem um fundamento. Se hoje, quando você olha lá para o Oriente Médio, aquilo é uma confusão tremenda, imagine lá no tempo de Jesus. Um dos problemas daquele tempo era a diversidade de línguas. Vocês observem que quando Paulo sai na sua tarefa e lança suas epístolas, qual era o objetivo de Paulo? Uniformizar, padronizar o culto cristão. Esse era o objetivo de Paulo. Dada a diversidade cultural, dada a diversidade linguística, cada núcleo que se identificava como cristão tinha uma maneira de ler, de interpretar e de estudar o ensino de Jesus. Outro detalhe que é de suma importância. Nenhum grande mestre da humanidade fundou religião. Buda não criou o budismo. Ele apresentou uma proposta de conhecimento. Se você vai ver, Jesus também não fundou igreja nenhuma, religião nenhuma. Tanto que só muito após, ao desencarne de Jesus, é que seus seguidores passaram a ser chamados de cristãos. Então, antes de tudo isso, qual era o problema? A diversidade de línguas. Por exemplo, Jesus falou em aramaico. Só que, naquela região toda, tinha gente vinda da África, gente vinda do Egito, gente indo para lá, já que ali era um grande centro comercial. Obviamente que o interesse de ouvir falar em Jesus chamou a atenção. Os evangelhos tidos e havidos como canônicos, os 4, um é chamado de evangelho esotérico, o de João, porque ele segue uma narrativa diferente dos outros 3.
Aí é que vem o grande mistério. Quando você fala em Evangelho de João, não é do Batista que ele está falando, que João Batista, né, foi degolado antes. Qual era então a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho não é falar da vida de Jesus, não é essa. Nos episódios narrados no Evangelho, outro detalhe importante. Hoje a gente sabe que o Evangelho pode ser estudado, analisado em 3 vertentes. A histórica, isto é, o fato aconteceu, o fato foi esse. A outra, a mítica, o alegórico, o simbólico. E outro, o místico, o ético, o moral. Qual das 3 linhas é mais importante? Todas são igualmente importantes, porque às vezes, para entender o sentido histórico, você tem que dominar o simbólico. Às vezes, para entender o simbólico, você vai entrar na narrativa histórica. Existem algumas coincidências nos grandes mestres. Por exemplo, Moisés subiu a montanha? Sim, Jesus também. Buda subiu a montanha? Também. Fisicamente, subir a montanha é fácil? Não. Exige esforço, disciplina, não exige? Preparação. Isso é o físico, o histórico. Qual é o simbolismo de subir a montanha? Evolução. Então, quando eu subo a montanha, eu estou evoluindo, vendo as coisas de um patamar mais alto. Tudo isso. Mais ainda, Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi disse o seguinte: se fossem queimados todos os livros e só restasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. Por que ele disse isso? Ele disse isso simplesmente porque toda a doutrina cristã está no Sermão da Montanha. O resto é fato e história, que não deixa de ter um sentido ético-moral. Mas a doutrina, o ensino de Jesus está todo no Sermão da Montanha. E vocês observem que todo o Sermão da Montanha é um chamado a um apelo ao despertar da consciência. Repare quando ele diz: bem-aventurados são os que fizerem tal coisa. Reparem que o que ele está propondo ali não é esperar algo de fora para dentro, uma salvação vicária. Mas aquilo que se chama salvação é um esforço de construção de dentro para fora. E o que significa de dentro para fora? Olha como é que as coisas hoje estão mais... As fontes de informação hoje são muito mais amplas e variadas. Muito mais amplas e variadas. Aquele negócio chamado eletrônico, se você quiser ali, você acha as coisas magníficas. Quando Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? E libertar de quê? Os que mataram Jesus mataram em nome de Deus. Os que mataram Sócrates mataram em nome de Deus. Na Inquisição se matou usando o nome de Deus. Significa dizer tudo isto, que falar em Deus e falar de Deus não é necessariamente crer em Deus. Na história da humanidade, poucos, raríssimos, acreditaram em Deus. E acreditou em Deus quem encontrou o sentido da vida.
Por isso que eles falam sempre nas escolas de mistério. Por que isso? Vamos nós aqui. Qual é a mente mais poderosa? A nossa ou de Bezerra de Menezes? Qual é a mente mais poderosa? A nossa ou de Bezerra de Menezes? De Bezerra. Por que a mente dele é mais poderosa? Porque ele é mais evoluído do que nós. Então, quanto maior a minha evolução, maior poder eu tenho. Poder de quê? Manifestar o divino em minhas ações. Faz uma pergunta a todo mundo. Allan Kardec foi feliz? Foi ou não? Ai, meu Deus do céu, parece meus alunos no dia de prova de tabela periódica. Meu Deus, é claro que Allan Kardec foi feliz. Por que ele foi feliz? Porque ele encontrou o sentido da vida. A felicidade é conquista de quem encontra o sentido da vida. O que você veio fazer aqui hoje? Buscar o sentido da vida. Afinal, porque eu vivo e para que eu vivo? Afinal, porque eu passo por isso? Para que eu passo por isso? Não é isso que você veio buscar? Isso se chama o sentido da vida. Agora vamos nós. Se eu jogar uma pedra para cima, ela sobe e desce. Vai ser sempre assim? Toda vez que eu jogar uma pedra para cima, ela vai subir e descer? Vai. Porque as mesmas causas, nas mesmas condições, vão gerar sempre os mesmos efeitos. O efeito só muda se eu mudar as causas. Ótimo. Então, senhor Alcides, tudo bem. O senhor falou, e eu quero que o senhor me prove a existência de Deus. Já que falar em Deus e falar de Deus é fácil, e crer em Deus é muito difícil. Então me prove. Lembra lá no livro dos Espíritos? Prova da existência de Deus. Não há efeito sem causa. Toda causa gera um, e todo efeito tem uma causa. Lembra, o que não é obra do homem é obra de quem? De Deus. A cadeira que você está sentada foi um homem que pensou, não foi? E criou. Isso é obra do homem. Este microfone, algum homem pensou e criou, não foi isso? E por que que o homem pensa e cria? Porque ele é dotado do pensamento contínuo. Mineral cria, vegetal cria, elefante cria, cobra, jacaré, macaco fazem poesia, fazem pesquisa científica? Não. Eles vivem pela força do instinto. Mas do animal para o homem, mineral, vegetal, animal, homem. O que assinala esse processo evolutivo? O que diferencia o homem do animal, do vegetal e do mineral? O pensamento contínuo, a capacidade de criar. Então, evoluir é o despertar da consciência. Mas se eu jogo a pedra para cima, ela sobe e desce? Foi sempre assim? Foi mesmo antes do homem? Sim. Então isso é obra do homem? Não. Se não é obra do homem, é obra de quem? De Deus. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a água é anterior ao homem. Mas você foi para a aula de química e o professor falou que a água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de... Se ela existe antes dos homens, a água é criação de quem? Então a química é criação de quem? De Deus. Os vegetais têm uma herança genética ou não tem? Tem, mas os vegetais são anteriores ao homem? Sim, então a genética é anterior ao homem. E se não é obra do homem, é obra de quem? Então Deus criou a genética.
Você foi para aquela maravilhosa aula de física, estudou aquelas famosas 3 leis de Newton, não foi isso? Lei da inércia, lei da dinâmica, a terceira lei, a lei de ação e reação. O que diz a lei de ação e reação? Se eu faço uma força lá, ele reage com a mesma força sobre mim. De que ele está falando? De causa e efeito. E se isso não é obra do homem, é obra de quem? Deus. Então Deus também criou a física. Então Deus é químico, biólogo, físico. Não é isso? Mas você também estudou na aula de matemática eixo horizontal, eixo vertical. Eixo horizontal, X, eixo vertical, Y. O ponto que une as dimensões X e Y, o professor falou para você que era o ponto médio. Espera aí, o ponto médio está unido quantas dimensões? 2. Você acabou de definir a mediunidade. O médium faz a interface entre o físico e o extrafísico. E se isso não é obra do homem, é obra de quem? De Deus. Então, ninguém mais tem dúvida da existência de Deus, mas ninguém também tem dúvida da realidade espiritual da vida. Gente, sem a certeza de Deus e a consequente certeza da realidade espiritual da vida, a vida não vai ter sentido. Mas, seu Alcides, tudo bem. Como é que eu tenho a certeza de que eu sou um espírito? Qual é o dom que prova a existência do espírito? A mediunidade. Porque o médium faz a interface entre a dimensão física e a extrafísica. Observem que também você aprendeu que a natureza não dá saltos. A evolução do mineral para o vegetal é muito mais lenta. Do vegetal para o animal ainda é muito lenta. Do animal para o homem também é muito lenta. Observem que à medida que eu vou evoluindo, né, acima do homem, a evolução é mais rápida. Aí você começa a falar daquele sujeito chamado Albert Einstein. Lembra do paradoxo dos gêmeos? Na velocidade da luz, parece que o tempo fica menor, que ele chamou de contração do tempo. Sem essas noções, você vai falar assim, poxa, Alcides, eu não vim aqui para ouvir aula de ciência, eu vim aqui para ouvir evangelho. Aí o meu irmão, que é pastor, um dia disse-me assim, ô Alcides, então você quer dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus? Aí eu brincando com ele, falei assim, não, para mim a Bíblia é um livro científico. A Bíblia narra fenômenos que têm que ser estudados e não aceitos cegamente. Aí é que você vai descobrir que milagres não existem. Milagres não existem. Existem coisas que a gente não sabe explicar. Quem de nós conhece completamente a anatomia e fisiologia do pensamento? Ninguém. Quem conhece completamente a anatomia e fisiologia do sentimento? Ninguém. Então a vida é muito maior que o nosso entendimento e muito maior que a nossa capacidade de vivê-la. E para compreendê-la e vivê-la integralmente, nós temos que estudar. Tem que haver a aliança da ciência com a religião, como mostrou Allan Kardec. E por incrível que pareça, é a ciência hoje que está desmembrando, revelando o alegórico das pregações religiosas. Por exemplo, o nosso querido Hermínio Correia de Miranda, no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Esse livro jamais podia fugir das nossas mãos. Cristianismo, a Mensagem Esquecida. O que ele aborda nesse livro? Que o que chegou até nós foi um modelo de cristianismo traçado por uma teologia mais interessada no poder político que na libertação das almas.
Ah, seu Alcides, o senhor está ficando doido, o senhor está me confundindo. É isso mesmo. Hoje, as informações são muito mais amplas. Do século XIX para cá, as informações são bem mais amplas. De modo tal que não existiram só apenas os 4 evangelhos, existiram outros. Já que eu falei em Hermínio Correia de Miranda, leiam o Evangelho Gnóstico de Tomé, na tradução de Hermínio Correia de Miranda. Cristianismo é mensagem esquecida. Evangelho Gnóstico de Tomé. Abri um parênteses aqui. Meus amores, vocês já ouviram falar nos manuscritos do Mar Morto? Pois é. O Evangelho Gnóstico de Tomé, como é que foi descoberto? Um camponês no Egito sai para buscar fertilizante, entra numa caverna e descobre encantado uma urna enterrada. Levou a urna com ele. Circunstâncias que a gente não consegue explicar, eis que um historiador vai acabar descobrindo essa urna. E aí levou-se para as universidades europeias e norte-americanas. Pasmem, constatou-se que aquele documento estava em linguagem copta e é exatamente o Evangelho Gnóstico de Tomé. E é totalmente diferente da versão do Evangelho que nós conhecemos. O manuscrito do Mar Morto também é a mesma coisa. Então a literatura hoje, com comprovação científica da originalidade e da autenticidade desses documentos, é muito grande. E o que você vai descobrir? Vai descobrir que as escolas iniciáticas do Antigo Egito, da Grécia e da África, inclusive, já há estudos da origem africana do cristianismo. Então você diz assim, seu Alcides, o senhor está me chocando, hoje eu posso falar nisso. Porque antes, se eu falasse nessas coisas, a Inquisição me queimava. Então, muitos textos esotéricos de autenticidade foram escondidos. Foram escondidos porque aí entra a questão política. Como eu falei aqui, havia diversidade de doutrina entre os cristãos. Constantino, cuja mãe era cristã, e se ele não dá liberdade de culto aos cristãos, ele teria que matar a própria mãe, diferente de Nero, que matou a mãe e a esposa. Ele deu liberdade de culto aos cristãos. Mas ele percebeu também que havia uma diversidade de cultura entre os próprios cristãos, que eles não se entendiam. Aí o que ele fez? Vamos fazer aqui um concílio. E impôs tudo o que ele queria no concílio. Aí ele chegou à seguinte conclusão: a partir daquela data, a cultura cristã tinha que ter origem em Roma. Por que teria que ter origem em Roma? Porque Roma era o centro do poder. Você hoje não é obrigado a saber inglês. Você está no Brasil, mas tem hora que você parece que você não fala português. Tudo, eu tenho que dar um spoiler, o senhor. Aí você fica, caramba. Porque quem domina, quem possua língua, quem possua cultura, e a religião não é diferente. E aí, tudo aquilo, para ser verdadeiramente cristão, tinha que vir de Roma. Aí surgiu o poderio da Igreja Católica Apostólica Romana. E tudo que não tivesse a chancela de Roma era uma heresia. Espada no homem.
mais à frente, o imperador, esqueci o nome dele agora, meu Deus, para a surpresa de todos, e até hoje não se tem o registro do porquê, ele torna o cristianismo a única religião do Império Romano. Hein? Justiniano, perfeito. Justiniano, ele torna o cristianismo a única religião do Império Romano. Reparem que quando ele fala Império Romano, você tem que seguir o cânone romano. Então, observe que existem cristãos em diferentes partes do mundo que são chamados de ortodoxos, porque não obedecem o cânone romano. A gente tem que saber disso. A gente tem que conhecer a história do cristianismo para até melhorar o nosso entendimento dele. Pois bem, com a Inquisição, ficou praticamente oculta toda a relação mediúnica, toda a manifestação espiritual. Ficou banida, soterrada do cristianismo. Esse foi o grande problema. E eu pergunto a vocês, como entender pobres em espírito? O que ele quer dizer com isso? Humilde. Humildade não tem nada a ver com classe social. Tem muito pobre soberbo, arrogante, petulante. Para você ter uma ideia, Francisco de Assis era rico ou pobre? Francisco de Assis era rico ou pobre? Rico. Me diga alguém mais humilde do que ele. Alguém aqui é mais humilde que Francisco de Assis? Então, humildade não tem nada a ver com classe social, porque é característica do espírito. Quem foi mais rico, Saulo ou Paulo? Financeiramente, quem era rico, Saulo ou Paulo? Saulo. E quem foi mais feliz? Quem descobriu o sentido da vida? Paulo. Então a felicidade está em descobrir o sentido e o sentido da vida. Jesus traduziu com amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a nós. O que isso quer dizer? Aí vamos nós. Causa e efeito são da mesma natureza. Se a causa é material, o efeito é o quê? Material. Se a causa é divina, o efeito é o quê? Você é causa divina ou causa material? Hein? Você é causa divina, você é efeito divino ou efeito material? Você é efeito porque a causa é divina. Deus morre? Hein? Se a causa não morre, o efeito também? Por isso que você é eterno. Ou imortal. Porque se Deus morresse, você também morreria. Porque se essa causa cessa o efeito. Ah, seu Alcides, mas há 30 dias, o meu filho desencarnou há 30 dias. Aos 30 anos, infartou e desencarnou. Você dirá assim, então, seu Alcides, o que o senhor está fazendo aqui? Exatamente o mesmo que você, buscando o sentido da vida. Porque o mundo só será paz, felicidade e harmonia quando nós todos encontrarmos o sentido. E qual é o sentido da vida? Amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a si. Por que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Porque se eu não amar o próximo, eu não amo Deus que está nele, que é o mesmo Deus que está em mim. É a negação do divino em nós. Pergunto a vocês, o machismo é divino? Hein? Não. O que é o machismo? Puro preconceito.
Jesus combateu o machismo? Sim. Atire a primeira pedra aquele que nunca. Ele estava defendendo quem? A mulher que estava sendo injustamente acusada de um adultério. E o parceiro dela no adultério? Só ela que era criminosa e ele não? Percebeu? Se uma mulher fracassa, na maioria das vezes, é também pela influência do homem. Era isso que ele está querendo dizer. Que não existe fracasso unilateral. O parceiro da desventura é também tão equivocado quanto a mulher nessa história. No tanque de Siloé, a mulher foi buscar água. E ele dá água para quem? Para a samaritana. Como eram vistos os samaritanos? Como pessoas de baixa, como pessoas desprezíveis. Pergunto, quem despreza o outro pode ser cristão? Não. Então, racismo, homofobia, machismo tem que desaparecer. Porque enquanto isso existir, nós seremos tudo menos cristãos. Nós mesmos assistimos hoje. Semana passada o aluno perguntou-me assim, professor, para acabar com a criminalidade é só lá ir na favela e matar todo mundo, não é? Eu disse, meu filho, preste bem atenção. Eu, Alcides, enquanto professor, não poderia ser mais seu professor, porque eu também morei em comunidade do Fumacê, lá em Realengo. Se tivesse indo lá matar todo mundo, eu já estaria aqui diante dos seus olhos? Não, nós estamos criminalizando a pobreza. Porque nos países onde a escolaridade é alta, a criminalidade é baixa. Onde o nível de emprego é alto, a criminalidade é baixa. Isso também é cristianismo. Porque a miséria que graça no mundo é fruto da exploração cínica, demagógica de poucos, em detrimento de muitos. O luxo dos europeus e o luxo dos americanos sempre foi sustentado pela miséria dos sul-americanos e dos africanos. Ainda tem gente defendendo bobeira de sobretaxa. Não pode ser cristão. Enquanto a livre determinação dos povos e dos seres humanos não for respeitada, nós seremos tudo menos cristãos. A arrogância, a soberba, a prepotência não tem nada com o cristianismo, ainda que eu use o nome de Deus. E mais, Joana de Ângeles, aquela mulher maravilhosa. Ô, mulher maravilhosa! Há quem deteste o Brasil, há quem diga que o Brasil não tem jeito. Não fale assim, meu filho. O Brasil é uma terra maravilhosa. Um país que recebe Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles, que encarnou no Brasil, Joana Angélica, lá na Bahia, e que é a rua ali em Ipanema, é Joana de Ângeles. Um país como esse não pode ser um país qualquer. Pois nesta terra maravilhosa que Dona Ivone do Amaral Pereira encontrou a sua reabilitação espiritual. Eurípides Barçanufo, reencarnação de Lavata no Brasil. Então esta terra é maravilhosa. O Brasil é um hospício a céu aberto, porque nós que estamos aqui somos espíritos fracassados de outras desventuras. E viemos para esta terra para nela encontrarmos a pobreza de espírito, a humildade, a mansidão. Joana de Ângeles reencarna lá em Assis, junto de Francisco, Clara de Assis, e funda a Ordem das Clarissas, o braço feminino da Ordem dos Franciscanos. E qual é a base da doutrina franciscana? A humildade, a pobreza em espírito. E o que é a humildade? A pobreza espiritual. Vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo.
Lembra que no livro dos Espíritos, Kardec perguntou e que o Espírito disse que o grande drama da humanidade está no orgulho, na vaidade e no egoísmo. Perguntinha ingênua. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos seguir em frente. Tranquilo? Então, só falta Francisco de Assis reencarnar no Brasil. Será que ele também vem para cá? Hein? Vem ou não vem? Bezerra veio, não é isso? Eurípides veio, Joaninha veio. E o Divaldo, pouco antes dos seus problemas de saúde, que eu levava, ele dizia que ela estava se preparando para reencarnar. Tomara que seja nesta terra maravilhosa. Então, bem-aventurados os pobres em espírito, significa os humildes. E o que é humilde? É o cara que ganha um salário mínimo por mês? Não. É aquele que alcançou o sentido da vida. Aí é que está a grandeza de Allan Kardec. Intelectual renomado nas rodas culturais de Paris. Renunciou a tudo para se dedicar à codificação da doutrina. Mas temos também, se exaltamos Allan Kardec na sua humildade, temos que exaltar também Dona Amélie Boudet, porque aquela mulher no século XIX, vê o marido largar tudo. Imagino que ela não ouviu. Esse homem é um vagabundo. Tu tá sustentando vagabundo, tá sustentando homem. Evoluir é fácil? Não. Romper preconceitos é fácil? Não. Tanto que vencer o preconceito não é fácil, que Albert Einstein disse o seguinte: é mais fácil quebrar um átomo do que quebrar um preconceito. É ou não é? É. Porque se fosse tão fácil quebrar um preconceito, o feminicídio no Brasil não era tão alto. Aliás, se o Brasil quiser ser realmente coração do mundo, pátria do Evangelho, vai ter que pagar a dívida que ele tem com as mulheres e com a raça negra. Porque a escravidão no Brasil foi uma das mais violentas no mundo. E o Brasil, junto com Cuba, foram os dois últimos países no mundo a abolir a escravidão. Isso pesa até hoje no karma do Brasil. Porque, assim como as pessoas têm o karma individual, as coletividades têm seu karma coletivo. Muita gente pensa que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é o Brasil se tornar uma potência política. Não é isso. É o Brasil se tornar uma potência no amor, na fraternidade. E a gente está assistindo agora a nação dividida, porque está faltando humildade. Essas correntes que estão se debatendo aí no Brasil, ambas estão levando à divisão da nação, porque está faltando humildade. Humildade em saber que não é o meu orgulho, a minha vaidade, a minha vontade que prevalece diante da coletividade. E quando isso aconteceu, a vida espiritual na humanidade baixou. Então, pobres em espíritos são aqueles que são humildes de coração. Não tem nada a ver com classe social. E mais ainda, se nós pensarmos em classe social, quem tem dinheiro tem para aprender a dar com humildade, e quem não tem é para aprender a receber com humildade. Porque se tem gente que não sabe dar, também tem muita gente que não sabe receber. É disso que o Evangelho está falando. Imagine que a gente sai de casa hoje e diz assim: puxa, vou lá no Abel
ouvir o seu Alcides, mas ele é chato pra caramba. Você veio aqui por minha causa? Não. Eu estou aqui por sua causa? Não. Eu estou aqui porque eu tenho contas a reparar com a lei divina. Você está aqui porque você tem contas a reparar com a lei divina. E desse nosso encontro nasce uma grande amizade que vai nos levar a nos tornar pobres em espírito. O autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti? Como eu posso me conhecer cheio de orgulho e vaidade? Quando Jesus diz, Pai nosso que estás no céu, o céu é um lugar geográfico, é um estado de consciência. O céu estava em Allan Kardec, estava em Leon Denis, estava em Buda, Lao Tse, Confúcio, estava em Joana de Ângeles, estava em Joana d'Arc também, estava em Maria, mãe de Jesus, também. Por que que o céu estava neles? Porque eles se tornaram criaturas humildes, os pobres em espírito. Quando Francisco de Assis diz, casar com a dama, pobreza. Casar com a dama, pobreza. É tornar-se humilde, libertar-se do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Ou, como diz Joana na sua psicologia, vencer as sombras existenciais. E o que são as nossas sombras existenciais? Quem é que não tem recalque? Quem é que não tem remorso? Quem é que não tem trauma, complexo, frustração? Quem não carrega também dentro de si um pouco de mágoa? Essas são as nossas sombras, que ao nos tornarmos humildes, transformaremos em luz. Por que que ele fala em luz? Qual é a maior fonte de energia que a humanidade conhece? O Sol. E a energia do Sol se manifesta em forma de quê? De luz. Então, no simbólico, quando você, apaixonado por aquela mulher, diz, meu amor, você é o sol da minha vida. Quando a mulher cheia de amor diz, meu bem, você vivifica em mim a luz que tanto busquei. É isso mesmo, o amor é luz. Porque traz conforto, consolo, traz a vontade de lutar, de crescer. A única prosperidade verdadeira são as virtudes que a gente desenvolve. Porque isso ninguém pode tirar. O obsessor vai te dar defeito? Não. O defeito é de quem? Seu. E defeito significa treva. E treva significa orgulho, vaidade, egoísmo. Aí eu pergunto a vocês, quando Francisco de Assis diz na sua belíssima prece, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Jesus tinha trauma, Jesus tinha complexo, frustração? Não. Por quê? As dívidas nossas, diante da lei divina, pode se manifestar num câncer? Pode. Pode se manifestar numa doença qualquer? Pode, mas também pode se manifestar nos traumas, complexos, frustrações. Porque a lei física e a lei moral. A lei física é estudada pelas ciências, mas a lei moral deveria ser estudada pelas religiões, que, infelizmente, fracassaram. Porque o fracasso da nossa civilização atesta o fracasso da religião. Ainda ontem eu estava assistindo a palestra e o sujeito disse o fracasso do cristianismo. Não. O cristianismo nunca fracassou, porque ele nunca esteve no mundo. O que as igrejas montaram não é cristianismo, longe. Longe disso. Por exemplo, vocês sabem que durante muito tempo foi divulgado, propalado, que os negros não tinham alma, por isso eles eram inferiores. Isso é cristianismo? Não. Botaram na conta da mulher o fracasso de Adão.
E Adão não é um homem. Adão é um símbolo. Eva também é um símbolo. Por exemplo, olha a linguagem simbólica. Jesus foi à casa de Zaqueu. Historicamente, Jesus foi à casa de Zaqueu? Foi. Qual é o símbolo disso? Depois do encontro com Jesus, Zaqueu foi a mesma pessoa? Hein? Não. Não houve uma transformação? Você já ouviu falar em alquimia da mente? Foi o que se passou com Zaqueu. A mente dele sofreu uma transformação. Por que ele sofreu uma transformação? Agora que entra. A casa é a mente. Aonde Jesus entrou foi o ensino de Jesus que tocou aquela mente e aquele coração, e ele se tornou humilde a ponto de dividir seus bens. Esse é o simbólico. Quando diz assim, Jesus curou o cego. Vamos falar aqui. Quando você escuta, lê alguma coisa e não entende nada, simbolicamente você está o quê? Cego. Você está olhando e não está vendo nada. Então, quando Jesus curou o cego, é que o ensino de Jesus tocou aquele. E aonde era confusão, ele passou e veio o sentido da vida. Por isso que o cego foi curado. O aleijão, o orgulhoso, o vaidoso, o egoísta, não é o aleijado moral? Quando ele é tocado no coração pelo ensino de Jesus, o que ele faz? Ele se despe do orgulho e da vaidade e se torna humilde. Humildade vem de humus. Tá vendo, meu amigo? Humildade vem de humus. E a vida vem de onde? Do humus. Então isso tudo é um simbólico. Então o evangelho é uma coisa linda se você penetrar no simbolismo daquelas lições. Quando Jesus diz, deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Pergunto a vocês, pode um cadáver enterrar o outro? Então não é disso que ele está falando. Quem é o morto? Aquelas pessoas que ainda não despertaram para a busca do sentido da vida. Você está morto? Não, você está começando a nascer. Então, por exemplo, o Alcides vai comemorar o seu nascimento físico dia 29 de agosto, porque eu nasci fisicamente 29 de agosto de 1953. Mas eu posso dizer a vocês que eu tive um outro nascimento, o meu nascimento espiritual, pois foi em 1975, aos 22 anos, que eu comecei a estudar o espiritismo. E minha vida nunca mais foi a mesma. Ali eu nasci de novo. Então, o nascer de novo não é meramente encarnar e desencarnar, porque eu posso encarnar e desencarnar e permanecer o mesmo. O nascer de novo é me tornar uma nova pessoa. É quando Jesus entra na minha casa, aquele ensinamento penetra aqui, toca aqui, me faz nascer de novo. Tira as escamas dos meus olhos e eu passo a ver a vida com outros olhos, com outro entendimento e com outra vontade de viver. Aí eu deixei de ser um cego, também deixei de ser um surdo e deixei também de ser um aleijado. Porque de tal modo identificado com Cristo, que já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Cristo é um estado de consciência, é o mais alto estado de consciência que alguém pode atingir. Por isso que Jesus disse, vós sois deuses. Na antiguidade não se falava em espírito, os espíritos eram deuses. Então nós somos espíritos e somos deuses porque Deus também está em nós. Então quando Jesus penetra no meu pensamento, aquele ensino, aquela virtude desenvolve, Jesus está em minha casa. Aí eu passo a identificar com Jesus. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. O que ele quer dizer com isso? Que já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Toda a minha vida agora
passa a ser, como foi lido no texto aqui, em vez de eu pedir a Deus para mim, toda a minha vida é servir a Deus. Aí eu pergunto a vocês, para eu servir a Deus, que virtude eu preciso ter? Humildade. Tudo bem, moçada? Eu estou te aborrecendo? Não. Estou te machucando? Não. Estou te ofendendo? Não. O que você está dizendo assim? Puxa vida, ele está dando chute no meu joelho. Isso tudo está me servindo. Que bom. Lembra quando Paulo fala no espinho da carne? É isso mesmo. Quando Shakira falava, eu não vim para explicar, mas para confundir. É isso mesmo. Causa uma confusão na mente da gente. Porque a gente tem a mente acomodada, estacionária. A gente sempre achou que Jesus vinha nos salvar. Não é nada disso, gente. Jesus não vai nos salvar. A nossa salvação virá quando Jesus, o Zaqueu que somos nós, Jesus se penetrar na minha mente, penetrar no meu coração. É o Jesus físico? Não, os ensinos que ele deixou. Quando eu transformar essas lições em conduta e comportamento, aí eu me identifiquei com Jesus. Deixei de ser cego, deixei de ser surdo, deixei de ser aleijado, porque meu entendimento mudou. Me tornei pobre em espírito. E uma vez pobre em espírito, eu me tornei humilde. O humilde se ofende. O humilde se aborrece, o humilde se irrita, o humilde perde a paciência. Não, enquanto você perder a paciência que nunca teve, Albert Einstein, com toda a sua beleza de sacerdote da ciência, disse um dia o seguinte: eu amo o Deus que criou os homens, mas não amo o Deus que os homens criaram. Olha a beleza, eu amo o Deus que criou os homens, mas não amo o Deus que os homens. Para você amar o Deus que criou os homens, você vai ter que ser pobre em subir a evoluir, sair do horizontal para o vertical, sair da mente concreta para a mente abstrata, deixar o intelectualismo e se espiritualizar. Ai, meu Deus do céu, você está vendo, minha amiga? É, minha amiga, como diz a garotada, o bagulho é doido, e é mesmo, é doido. Meu amigo, é até meia-noite hoje, né? É até meia-noite hoje? É até que horas? 9. Então, meus amigos, recomendações a vocês. Por exemplo, eu estou aqui com um livro do Geoffrey Hodgson, A Vida do Cristo, do Nascimento à Ascensão. Ele foi presbiteriano e depois se tornou membro da Sociedade Teosófica. Esse cara tem livros maravilhosos. Um dos livros deles, O Reino dos Deuses. Por exemplo, a natureza não dá salto. Mineral, vegetal, animal, homem. Entre o animal e o homem existem os elementais, aqueles espíritos da natureza, que ainda não encarnaram, porque o princípio espiritual veste a matéria no vegetal, veste no mineral, veste a matéria no vegetal, veste a matéria no animal. Entre o animal e o homem, ele se individualiza. Tem histórias aí mais profundas sobre os elementais e os devas. Quando você chega no animal, o despertar da consciência. Lembra que Leon Denis disse que dorme nu, aí depois vai acordar onde? No homem. É quando a consciência desperta. Então você observa que no reino hominal ainda tem muitos homens mais perto do animal. Ainda não chegaram no reino hominal, embora vestindo a veste animal, hominal. Ainda agem como verdadeiros
Esses crimes bárbaros que vocês veem todos por aí. Essas guerras que os políticos fazem todo dia. Vendas de sentenças do judiciário. Tudo isso é o animal falando alto. Porque a regeneração. Olha o simbolismo. Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Moisés buscou a terra prometida. Vamos lá, o simbólico. Qual é a terra prometida? O mundo de regeneração que nós vamos buscar. A nossa regeneração poderá ser na terra como em outro planeta. Não importa, nos regeneraremos. Porque aonde estivermos será sempre o nosso melhor lugar para viver, para aprender a amar e ser feliz. Acordando o divino que está dentro de nós. Por isso existe diferença entre Deus está em nós e Deus vive em nós. Deus está em nós? Sim. Vive em nós? Ainda não, porque o orgulho, a vaidade, o egoísmo nos impedem. Mas quando nós, a semelhança de Francisco de Assis, de Joana de Ângeles, de Madre Teresa de Calcutá e de tantas e tantas personalidades que passaram pelo mundo ensinando a gente o verdadeiro sentido da vida, aí aprenderemos a amar e ser amados. Lembra aquela música bonita que a Angela Rorô cantava? Amar é sofrer, eu ouço dizer, mas quando puder, querendo ou não, o meu coração já quer se entregar. Amor rima com dor, mas cura toda dor. O que faz mal a gente é o não saber amar. Então, mais que nunca, mais que tudo, precisamos aprender a amar. E amar é característica de quem se fez pobre em espírito, capaz de dar a outra face. E o que é dar a outra face? Francisco de Assis nos ensinou. Onde houver ódio, que eu leve. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve. Onde houver dúvidas, que eu leve. Hein? A pé. Onde houver dúvida, que eu leve a pé. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve. Onde houver trevas, que eu leve. Ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser, compreender que ser, amar que ser, pois é dando que eu, lei de causa e efeito. É perdoando que eu sou? Por que é perdoando que eu sou perdoado? Perdoar é não guardar mágoa, é não guardar rancor, é não guardar ressentimento. E é morrendo que se vive para a vida. Ele falou morrer, não falou desencarnar. Morrer para a vida eterna é se libertar do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Tornar-se pobre em espírito. Se tornar um verdadeiro caminho, exemplo da fé que remove a montanha e do amor que cobre a multidão dos erros. Isso é que é o perdão. Meus amigos, muito obrigado a todos vocês. Desculpe as nossas falhas, mas um dia, eu prometo, vou melhorar. Valeu, gente, obrigado.